Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Delação decide contra Bolsonaro não tem nada e perseguição ficou escancarada. Tem uma coisa curiosa que eu não estou conseguindo entender. Talvez vocês consigam, mas vamos lá. O Brasil está entrando num colapso econômico. A minha leitura é que até metade do ano que vem nós estaremos talvez na nossa pior crise, pior do que a crise da Dilma, só para você ter uma ideia. Investimento indo embora, 400 mil empresas fechando as portas, 2,6 milhões de pessoas retiradas do Bolsa Família, transposição do Rio São Francisco cortada, fazendo o povo de lá passar fome, os prefeitos não estão recebendo as verbas, corte na educação, corte na saúde, a criminalidade subindo vertiginosamente, vide Rio de Janeiro e Bahia. O desemprego está aumentando, apesar do governo falsear uma suposta criação de emprego. Na verdade, o desemprego está aumentando, as lojas estão fechando, taxação em tudo que é lugar, juros, impostos e mais impostos, e a arrecadação conseguiu diminuir. E para piorar, nós estamos passando vergonha no mundo inteiro como um país, um governo que apoia um grupo terrorista. Mas, e aí a parte que eu não entendo, o foco da atenção do Lula, do seu governo e do judiciário brasileiro, que todos os dias solta traficantes e corruptos, é Bolsonaro. E eles depositaram todas as suas fichas, todas, na delação do Cid. Quando saiu a delação do Cid, a imprensa já noticiava que no dia seguinte Bolsonaro ia ser preso. Cid fez a delação no dia seguinte, Bolsonaro está com medo de ser preso, Bolsonaro será preso. É a vontade deles de ver Bolsonaro preso. Porém, aí vem um balde de água-chuva nessa galera. Saiu uma matéria agora onde o responsável pela investigação e pela investigação, de acordo com a delação do Cid, falou o seguinte, ó. O procurador disse, delação é fraca e denúncia contra Bolsonaro não é iminente. Carlos Frederico Santos pediu uma série de diligências para tentar corroborar declarações do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Agora eu vou mostrar para vocês a parte do artigo que mais chama atenção, que é essa daqui, ó. O jornalista perguntou, o senhor é responsável por analisar a delação de Mauro Cid e ver se há revelações do ex-ajudante de ordens esclarecem os atos de 8 de janeiro. O que achou da delação? Aí o procurador, a delação eu não achei forte. Em nada. A princípio, eu achei que as informações foram fracas. Esta era a delação que ia acabar com a vida do presidente Bolsonaro. E ele continua. Ao que ele revelou tem que ser corroborado. Nessa corroboração é que a gente vai saber... Cadê? Eu tô mexendo. É que a gente vai saber a dimensão da delação. O que foi falado não tinha essas coisas todas. Tem anexo sobre golpe, tem anexo sobre joias, tem anexo sobre vacina, tem anexo sobre... Ou seja, aqui ele está explicando que o que foi feito foi uma sopa de narrativas para ver se alguém encontra alguma coisa para, pelo amor de Deus, prender o presidente Bolsonaro. O que ele revelou sobre o gabinete do ódio e milícias digitais não é uma delação que seja direcionada a determinado tema. A partir do momento que isso ocorre, as investigações se tornam frágeis, porque expande muito. Eu não quero falar se ela é válida ou não é. O que eu quero é aprofundar o que disseram. Aí ele continua, tal. E vai falando, né, do Almir Garnier. Aqui, ó, significa que na delação em geral ele só fez relatos sem elementos de corroboração e a delação não vale nada se não tiver provas, tá bom? Eu pedi algumas diligências para ver se corrobora, para ver se aprofunda a investigação, para dizer, olha, isso aqui pode ser verdade. Várias especificamente com relação à coisa vinculada ao dia 8. Aí pode estar exatamente a questão do golpe. Desculpa. Eu não posso chegar e dizer que isso aqui é lixo, porque, de uma forma ou de outra, com as investigações que estão correndo, pode surgir elementos que comprovem alguma coisa. Mas dizer que aquilo ali são elementos fortes, que podem virar a República, se fosse, né, eu já teria oferecido denúncia. O que ele está falando aqui agora? Que até agora não há nada. Nós estamos falando de um pastel de vento. Não há nada. Ele já percebeu que as delações do Mauro Cid são simplesmente uma delação causada pela tortura que ele estava sofrendo, onde ele sentiu que precisava falar alguma coisa para não ver sua esposa sendo presa, o seu pai sendo preso, e ele já não aguentava mais ficar preso, então ele falou qualquer coisa, não tem prova de nada, porque é o seguinte, para essas pessoas, para ele e outros, ou eles ajudam a prender Bolsonaro, ou eles vão apodrecer na cadeia e terão suas vidas destruídas. Esta é a democracia relativa. Tanto é que o procurador ouviu e leu a delação do Mauro Cid e falou, cara, isso aqui não tem nada. Isso aqui é um absurdo, não tem nada. Mas
vamos fazer as diligências, vamos ver se nós buscamos alguma evidência de acordo com as falas do Mauro Cid, porém não há nada. Nós estamos vivendo uma das piores, mais sanguinárias, psicopatas, perseguições por parte da máquina estatal contra uma pessoa. Sério, toda a máquina da Suprema Corte, da Polícia Federal, do Ministério Público está sendo instrumentalizada para perseguir uma pessoa. E eles não vão parar até achar alguma coisa para prendê-la. Diferente do Lula, onde tinha uma avalanche de evidências que poderiam prendê-lo pelo resto da vida, porém fizeram de cegos, falaram que o CEP estava errado, que devia ser uma outra comarca, que por isso ele tinha que ser descondenado. Olha o nível que o Brasil chegou, mas calma, essa é a democracia relativa. Mas para resumir, não há nada. A delação que eles apostaram todas as fichas, queria acabar com o Bolsonaro, não tinha absolutamente nada. E agora eles estão aí procurando a agulha num palheiro, só que um palheiro que não tem nenhuma agulha. Antes de você ir pro próximo vídeo, Costa TV, o link tá aqui embaixo, aqui em cima, clica, me siga lá, curta e o seguinte, lá você ganha dinheiro deixando seus comentários. É melhor que o YouTube, tá? Faça o teste, clica lá, cria seu perfil, não custa nada e ganhe dinheiro deixando seus comentários. Lula pode tudo. Gustavo Gar expõe a hipocrisia da imprensa, principalmente da Globo. Nesse vídeo eu quero focar em uma pauta dessa que constitui a sequência de pautas, né, do estelionato eleitoral cometido pelo PT, que a imprensa faz questão de não divulgar, embora o mundo já saiba. Vários atores e a lacrosfera internacional fez campanha pro Lula se baseando em um aspecto apenas, meio ambiente. Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio e várias outras, Greta Thunberg, todos fizeram campanha pro Lula porque o Bolsonaro era mal pro meio ambiente. Bolsonaro era o maldoso do meio ambiente. Essas pessoas ignoraram o fato de que ao longo da história do PT, e tem aqui as matérias para provar, o PT e a esquerda sempre foram extremamente danosos para o meio ambiente e para os índios. Olha, estudo mostra que morte de índios cresceu no governo Lula. Yanomamis continuou morrendo no governo Lula. Essa aqui é desse ano, né? Vamos pegar mais para trás. O número de índios assassinados aumenta 168% nos governos Lula e Dilma, aponta o jornal. 168%. Mas vamos falar do que está acontecendo agora? E o desmatamento? Uma das grandes bandeiras do Lula, não foi mesmo? Nós estamos batendo recorde de desmatamento e queimadas agora não só na Amazônia. Cerrado e Pantanal entraram também para a história, batendo recordes de queimadas e desmatamento no governo Lula, no governo do PT, aquele governo que veio para salvar o meio ambiente. Aí você pode somar isso daí. Eu vou te mostrar imagens agora que são chocantes, mas antes, vamos somar isso daí com o dinheiro das ONGs ligadas à Marina Silva, que gastou 80% da sua verba em viagens. Nós temos agora uma autorização do governo Lula para fazer extração de petróleo ali na foz do rio Amazonas. Então, assim, liberando para minério, para ONGs levar a nossa matéria-prima para fora, pagando um imposto quase zero. Mas o pior é o que está acontecendo agora em Manaus. E a imprensa não fala. Isso aqui tinha que sair no Jornal Nacional, no Fantástico. Isso tinha que ser matéria do Fantástico de hoje. Nós temos uma capital do Brasil, uma capital de um estado do Brasil, onde o povo não consegue mais respirar devido às queimadas. Dá uma olhada nesse vídeo. Isso é o recorde de queimada na Amazônia. E isso aqui do lado é Manaus. Olha o ar de Manaus como que tá. Recorde em cima de recorde. Esse governo é o governo dos recordes. Aqui que você está assistindo é a nossa Amazônia sendo destruída. Eu te mostrei agorinha os Yanomamis que continuam morrendo no governo Lula. Já foram mais de 500, agora já subiu para 500, né? 500 Yanomamis, matou 500 Yanomamis dos governos Lula e Dilma. E esse aqui, ó, continua morrendo os Yanomamis. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal exigiu um plano para salvar os índios no Brasil. Mas é porque, assim, pro Lula, essas pessoas são descartáveis. Já foram usadas, já conseguiu chegar onde eles querem chegar, agora dane-se os índios, dane-se o meio ambiente, dane-se tudo que ele falou, dane-se as pessoas que dependem do Bolsa Família, dane-se as pessoas que dependem
da transposição do Rio São Francisco, porque para o Lula, eles não importam. São apenas instrumentos descartáveis que precisaram ser usados para que ele chegasse onde ele chegou agora. E aí ele está, de uma forma acelerada, jogando o Brasil num precipício, num abismo. Cadê a imprensa? Cadê a imprensa para ficar revoltada e soltar 1000 matérias por dia contra ele, da forma que faziam com o Bolsonaro, sendo que no Bolsonaro a própria história era inventada? As histórias usadas contra o Bolsonaro eram inventadas. Aqui nós estamos falando de fatos. Tá aqui, ó. Fatos. Tem a filmagem de hoje, do dia 4. E cadê a imprensa para falar sobre isso aqui? É só isso que eu queria saber. Cadê a imprensa para falar sobre esse absurdo? Nós temos uma capital do nosso país onde o povo está tendo que evacuar porque eles não conseguem mais respirar. E já está assim há 2 semanas. Você se lembra disso acontecendo no Bolsonaro? Se uma coisa dessa magnitude acontecesse durante o governo Bolsonaro, meu amigo, ele estava preso. Era impeachment na hora. A imprensa mundial estaria batendo nele. Se bem que a imprensa do mundo já entendeu que o Lula é amigo de ditador, que o Lula é um psicopata, um criminoso, está devastando o meio ambiente, está destruindo a economia do Brasil, mas a imprensa brasileira, eu acho que é porque o Pix é alto, né? Tá passando direitinho todo mês, a imprensa brasileira finge que isso não está acontecendo. Cadê aquela indignação de proteção do meio ambiente como nós vimos na época do Bolsonaro? Cadê? Hoje, o Fantástico deveria ser só disso, mas não. Provavelmente vão falar de alguma coisa do Bolsonaro mais uma vez. E essa é a imprensa brasileira que hoje virou cúmplice de uma facção criminosa que senta na cadeira presidencial. Outra matéria na tela. Eis o que ninguém percebeu no vídeo de Lula com a jaca. O vídeo de Lula da Silva segurando a jaca tem algo que talvez ninguém tenha percebido. Diferente de sua barriga enorme, bem diferente daquela do vídeo onde ele chutava uma bola de 1 ou 2 dias atrás, que certamente todos perceberam. Eis o que ninguém percebeu. Quando ele disse que havia gente lá com ele que achava que a fruta que ele estava segurando era uma uva e não uma enorme jaca, acusou as pessoas que o acompanham lá no palácio, próximas a ele, de serem, na pior das hipóteses, burras e estúpidas, porque apenas um burro e estúpido seria capaz de achar que uma jaca é uma uva. E Lula da Silva, de maneira direta e sem rodeios, disse que lá no entorno dele, no dia a dia do palácio, existe pessoas assim. Veja o vídeo. Você que vai fazer o Enem amanhã, isso aqui é uma jaca. Uma jaca aqui no Palácio da Alvorada. Essa daqui me parece que é jaca dura. Eu vou pegar e vou cortar para ver se é possível comer alguma coisa. Tá? Se cair no exame de vocês amanhã, jaca, olha bem, isso aqui é uma jaca. Tem gente que está aqui comigo que pensava que era uma uva. Não, é jaca. É diferente. Então, tá aqui. Eu só queria pedir para vocês o seguinte, olha. Amanhã é um dia muito importante na vida de vocês. Muito importante, ou seja, vocês precisam hoje se prepararem. Não deixar que nada abale o sistema psicológico de vocês. Não brigue com a mãe, não brigue com o pai, não brigue com a irmã, com o irmão, não brigue com o primo. Hoje é dia de muita tranquilidade, de você estudar o que falta estudar, porque amanhã você tem que chegar no horário para fazer o Enem. Depois do Enem, você vai perceber como a sua vida vai começar a mudar. Outra notícia na tela. Durante a investigação sobre o sequestro do Demoro, PF descobriu que facção tinha acesso ao sistema de monitoramento do governo. É isso mesmo. Documentos da investigação da PF sobre o plano do PCC para sequestrar o senador Sérgio Moro mostram que os suspeitos tiveram acesso a um sistema de monitoramento do governo de São Paulo. A informação está no relatório do Grupo Especial de Investigações Sensíveis, apresentado à Justiça Federal para a expedição de mandatos de prisão. Os suspeitos usaram um sistema de câmera de trânsito para localizar viatura da Polícia Civil de São Paulo. Ainda segundo os documentos obtidos pelo antagonista, o sequestro do Demoro custaria 564 mil. O senador era chamado de Tóquio pelos suspeitos, e a facção mantinha caderno com os dados dele. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos.
Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.